Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, não entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Estamos partilhando, meditando este Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 17. Aqui o relato feito pelo evangelista da escolha dos 12 apóstolos, aqueles que, dentre tantos seguidores de Jesus Cristo, foram escolhidos por Jesus. E aqui citado o nome dos 12 apóstolos. E a conclusão do evangelho, eles são enviados. Vejam que aqui existe primeiro a escolha e depois um manual de como se comportar e aonde ir. Escolhido, o que dizer, como se apresentar para o mundo e quais os lugares onde eles deverão anunciar o que é dito por Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Jesus diz aqui no versículo citado que não deve ir aonde moram os pagãos nem os samaritanos, Jesus não está excluindo, não está dito que os apóstolos, um momento mais para frente, um momento futuro, eles não devam enfrentar estas realidades, mas aparece a expressão ide antes, significa ide primeiro. Ou seja, no evangelho de ontem, na terça-feira, nós meditávamos sobre a escolha, onde Jesus dizia, o reino de Deus, então, requer urgência, né? São muitos os desafios, mas são poucos aqueles que se comprometem com a causa do reino de Deus, né? A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a messe. A mensagem de ontem. Hoje, nós temos aqui a escolha dos 12. Aonde eles devem ir e o que eles devem dizer, como eles devem se apresentar. E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, do povo da aliança. Jesus está mostrando que responder à fé requer critérios. Eu não posso ser um cristão segundo a minha conveniência, segundo o que eu acho que deve ser dito e como deve ser apresentado. Eu preciso ser um cristão segundo as orientações do magistério da igreja. É isso mesmo. Eu sou um cristão autêntico quando eu sigo as orientações da igreja. Eu não sou um cristão segundo o manual que eu escrevo, né? Eu dormi, eu tive uma visão, Deus me chamou e agora eu sou um missionário do reino de Deus. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Eu não fiz um curso para eu descobrir a minha fé. Eu não fiz um concurso para eu me tornar cristão. Eu sou cristão pela imposição da igreja, do sacramento da igreja. A igreja impôs sobre mim o sacramento. Eu não me batizei, eu fui batizado. Ninguém se batiza, a não ser que você invente um batismo segundo os seus critérios, né? Procure por aí uma represa, um rio, e você mesmo vá lá e diz, eu me batizo, que não é válido pela igreja. Então, se Jesus diz aonde eles devem ir, quais são as urgências, quais são os primeiros lugares que devem ser atendidos, significa que responder à fé tem critérios, tem normas, tem orientações, e é assim que nós devemos compreender. Nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos.
Primeiro cristãos, né? Foi assim que Deus quis. Nós fomos feitos cristãos, católicos, porque a nossa fé vem da origem do testemunho dos apóstolos. Romanos, né? Porque nós temos então o ícone de unidade da nossa fé no mundo. Assim foi escolhido por Jesus Cristo o Papa Francisco, o sucessor petrino, o sucessor de Pedro. É ele que diz, ele é o guardião da nossa fé, na pessoa dos nossos bispos, sucessores apostólicos. E é assim que nós devemos compreender. Eu já me deparei com situações, eu como padre, de pessoas que fizeram a opção, olha, eu prefiro ser um cristão, mas fora da igreja. É fácil ser cristão fora da igreja, é fácil, porque eu vou viver segundo a minha conveniência. Eu não me comprometo com nada, eu vivo uma fé sem compromisso, sem vontade, sem alegria. É fácil ser cristão assim. Agora, viver segundo a orientação da igreja requer dedicação, organização de vida, envolvimento, responsabilidade, o que muitos não gostam, não aceitam, e isso é triste. Que tipo de cristão eu sou? Eu sou aquele cristão palha seca no vento, para onde sopra eu vou. Aonde fala bem, tá bom, não vejo mal nenhum, tá bom, eu gosto. Tem pessoas que fazem a lista de igrejas por aí que ela frequenta, e tantos outros ambientes absurdos que contrariam a nossa fé. E a pessoa diz que não vê problema nenhum, tá tudo bem, é assim mesmo, é Deus que manda, cuidado. Não coloque Deus numa situação que jamais Deus concorda. Deus é da justiça, do amor, da comunidade, do envolvimento, do comprometimento. Este é o caminho que Deus nos oferece. Nós fomos criados para ser santo, mas a santidade implica porta estreita. Largo é o caminho que te leva ao inferno. Caminho do deixa para lá, depois eu vejo. Caminho hoje não, amanhã eu vou pensar. Esse tipo de cristão, olha, vou me ater aqui nas minhas palavras, mas nos comprometemos melhor, meus irmãos. Vamos viver a nossa fé segundo está dito por Jesus Cristo, né? E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ser cristão, responder à fé, nos coloca nesta postura, nesse contexto de exigência da nossa fé. Nos coloca diante das realidades reais do reino de Deus. Como é que eu vejo alguém passando fome? Isso não é problema meu. Como é que o mundo cada dia mais cresce na violência, colocando uma grande parcela dos filhos de Deus no cárcere? E isso não é problema meu. Como é que eu sou um cristão e eu vejo tanto ataque à minha própria igreja e eu concordo com isso? Como é que eu me digo cristão e eu sou o primeiro a atacar a igreja? Eu falo mal do meu padre, eu falo mal do meu bispo, eu ataco o Papa. Tem pessoas que frequentam a missa e dizem que o Papa é a besta. A besta naquele sentido, não apocalíptico, porque é uma ignorância, ninguém conhece o que está dito ali, salvo aqueles conhecedores da ciência bíblica, nós estudiosos. Mas as pessoas se dizem cristãos, estão ali intoxicando, colocando um veneno no cordão umbilical, porque é onde passa então as primícias da santidade e da salvação, que é através da igreja, os sacramentos. Eu estou na missa, mas o Papa é comunista, o Papa é um divisor, esse Papa eu não aceito. Meu irmão, vá para outro lugar. Você não pertence à igreja de Jesus Cristo, você não pertence à igreja católica. Pensa bem nisso. Veja que é Jesus que escolhe, veja que é Ele que envia. Eu, você, nós cristãos pertencemos a esta fé cristã, católica, apostólica e romana. Eu preciso entender isso e eu sou responsável por isso. Então roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que no dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de julho de 2024, procuremos viver mais a nossa identidade cristã, comprometidos com a causa do reino de Deus, procurando viver melhor a nossa fé.
não sejamos aventureiros da fé, mas cristãos autênticos, escolhidos por Jesus Cristo e apresentados ao mundo, enviados ao mundo para viver a nossa fé. Viver a justiça, o amor, a caridade, a fraternidade e a unidade. Que os santos anjos nos protejam, que os arcanjos, os querubins e os serafins oriente os nossos passos nos caminhos da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.